Tá me ouvindo? Oi, Dani, boa tarde. Tá me ouvindo? Como tá aí? Agora vai. Boa Fala pra mim, tá tarde, me ouvindo? Dani. Boa tarde, Kelly. Como vocês Boa estão, tarde, minhas boa tarde, boa lindas? tarde. Um, dois, três. Sobrevivemos ao carnaval. Estamos aí, firmes e fortes. Ó, aqui é só quem realmente está comprometida com a sua prosperidade. Nós sabemos aí que a gente está em um momento fora da curva, onde está todo mundo ainda voltando para o planeta Terra, vendo as consequências de tudo que fizeram, e a maioria das pessoas só vão pensar em fazer alguma coisa da sua vida, sabe quando? Segunda-feira. Então, meus amores, sejam muito bem-vindas à nossa aula 2 do Pense e Enriqueça para Mulheres. Esse é um tema de um livro que me ajudou muito, me ajuda até hoje. Ele é um livro de consulta para mim. Um livro que traz uma mentalidade de como que a gente precisa pensar para a gente enriquecer. Tudo começa na mente. É óbvio que todo mundo quer prosperar financeiramente, todo mundo quer crescer financeiramente, todo mundo quer ter dinheiro para ser livre, para poder fazer viagens, para poder proporcionar o melhor para sua família. Só que se antes a gente não tiver uma mente que esteja preparada para isso, em algum nível nós vamos nos sabotar, pelo simples motivo de que uma mente que não está preparada, ela não dá conta emocionalmente do processo. E por que que eu sei disso? Porque depois de muito tempo na minha vida, entendendo como que funciona a mente das pessoas que têm prosperidade, que têm mais facilidades, entram mais no fluxo, comecei a me interessar muito por isso. Porque eu comecei a entender que existiam explicações que as pessoas me davam, né? Meus familiares, meus pais, meus professores, que não faziam muito sentido. Então eu sempre fui muito questionadora, né? E ser questionadora num mundo onde a maioria das pessoas apenas aceitam a realidade como ela se apresenta, é para poucos. Então, se vocês estão aqui, em algum nível vocês também se questionam e também não aceitam o que a sociedade fala que vocês têm que aceitar. Então, a gente acabou de passar aí por um período do carnaval. Estamos ainda, né? Porque no Brasil, o carnaval, ele já começa antes do carnaval e ele só vai terminar bem depois do carnaval. Tem pessoas que não estão nem aí para esse assunto agora e vão demorar ainda para estar. Só que esse é um padrão de comportamento. E é exatamente por conta desses padrões de comportamento que eu também tinha, né? Eu amava um carnaval, eu gostava, e eu não critico quem gosta. Eu só acho que a gente precisa entender qual é o propósito de tudo que a gente faz, o que é se divertir. Então, para mim, hoje, se divertir não é mais perder a minha consciência. Até porque eu busco encontrar a minha consciência. E é esse ponto que a gente vai vir falar aqui hoje. Você tem consciência do que você quer para sua vida? Tudo nessa vida é consciência. Então, a aula de hoje, aula número 2, onde nós vamos então continuar os estudos aqui do livro Pense e Enriqueça para Mulheres, vai nos ajudar a ter e ganhar clareza no que a gente verdadeiramente quer para a nossa vida. Será que é só simplesmente seguir a manada, querer o que todo mundo quer, que é, como diz o mestre Hélio Couto, carro, casa e apartamento? Será que é só isso? E tudo bem se for só isso. No mais profundo está tudo bem. Mas o ponto todo é:
Será que eu já me perguntei o porquê é que eu quero o que eu quero? Entende? Isso mesmo, Dani. Firmes e fortes. Não estou na vibe do carnaval. Nem eu, gente. Quando a gente começa o processo de expansão de consciência, a gente busca mais consciência. A gente não busca perder a consciência. E eventos assim que nos tiram desse lugar faz com que a gente perca a nossa consciência. E quem é que quer ganhar para depois perder? Quanto mais consciência a gente tem, mais energia a gente cria. Quanto mais energia a gente cria, mais energia a gente tem para colocar no mundo os nossos objetivos. Porque no final das contas, quando dizem pra gente assim, ah, porque você precisa se distrair, porque você precisa se divertir. Olha o que leva essa palavra. Você precisa se distrair. Vocês já entenderam a profundidade dessa palavra? É a massa dizendo pra gente que a gente precisa se distrair do que é importante. Então, quando a gente começa a olhar para objetivos, que esse é o objetivo hoje, o nosso objetivo, o nosso propósito aqui é olhar para os nossos objetivos, é quando a gente pode questionar o que eu quero para minha vida e por que eu quero isso para minha vida. Qual parte nossa que está falando com a gente? Então, já trazendo aqui para vocês o primeiro aspecto. Qual nível e qual estágio de consciência que você está hoje que faz você querer o que você quer hoje? Então, o que você mais quer para a sua vida? Quais que são os objetivos que você quer para a sua vida? E aí a gente vai fazer aqui alguns combinados antes de eu começar aqui. Os combinados são: prosperidade é entrega e também é expansão. Se você quer ter prosperidade na sua vida, você precisa dar para receber. Na vida tudo tem um preço. O preço aqui é, durante essa live aqui, primeiro, se você não segue esse canal, já segue esse canal. Segundo, dá like nesse vídeo e envia, mesmo que são pessoas que não estão nessa vibe, envia para pelo menos 3 pessoas. Pelo menos a sua parte você fez. E tá tudo bem quem for estar aqui ou não estar. Essa live fica gravada por 24 horas. Eu ainda estou vendo qual que é o melhor modelo, né? Eu deixei a live primeira gravada por uma semana, ela sai do ar. E essa daqui vai ficar por 24 horas, porque dentro da nossa comunidade a gente vai ter uma introdução ao livro Pense e Enriqueça, que é esse que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, dentro da comunidade, eu aprofundo ainda mais esse tema, junto com os métodos, junto com mais exercícios, junto com o aprofundamento. Mas para você que está me vendo aqui, essa aula já vai te ajudar muito você ter clareza nos seus objetivos. Então, compartilha com as pessoas que você acredita que podem se beneficiar disso aqui, com uma amiga que também quer crescer. Inclusive, quanto mais pessoas no nosso meio que estejam buscando crescimento, melhor para nós, porque a nossa frequência ela ressoa com as pessoas que a gente anda. Nós somos a média, sim, da maioria das pessoas que nós estamos. Por quê? Porque nós espelhamos o comportamento das pessoas. Isso, inclusive, na neurociência já é comprovado. Nós temos os neurônios espelho, que significa que se você anda a maioria do tempo com pessoas que têm o hábito de procrastinar, se você anda com 5 pessoas que têm o hábito de normalizar a procrastinação, você vai ser a sexta pessoa. Porque o seu cérebro, ele modela o seu ambiente. Por isso que ambiente é tão importante. Ambiente que eu estou falando não é um lugar físico, é o lugar que você se coloca, são as pessoas que você está do seu lado, quem você admira. Então, quando a gente vai conhecer uma pessoa, a gente precisa observar essa pessoa que eu estou trazendo para minha vida, ela tem
a personalidade de me apoiar nos meus objetivos, ela ficaria feliz por mim se eu alcançasse os meus objetivos? Ou é uma pessoa que ela não está preparada para lidar com o meu sucesso? É uma pessoa que ela fala que ela torce por mim, mas ela torce, na verdade, o nariz quando alguma coisa boa acontece comigo. Gente, a maioria das pessoas, elas não estão preparadas para ver o nosso crescimento. Isso é muito triste de dizer. Só que por que que essas pessoas não estão preparadas? Não é nem porque elas são invejosas ou porque elas são do mal, não é nada disso. É porque quando a gente está crescendo e a gente está aqui falando de objetivos, o que que acontece? A gente está crescendo e aquela pessoa que convive com a gente muitas vezes não está. E como ela não está, quando você cresce, quando você prospera, você revela para aquela pessoa algum tipo de coisa que ela vai precisar trabalhar nela, ou que vai mostrar para ela algum nível de incapacidade que ela ainda não reconhece nela. Porque a sua vitória revela para essa pessoa o que ela ainda não consegue ver. Então, uma pessoa do círculo dela cresce e prospera. Ela olha para aquela pessoa, no primeiro momento ela admira, mas depois aquilo revela, porque ela pensa assim: poxa, se essa pessoa que veio do mesmo lugar do que eu conheço tão bem assim, essa pessoa ela está crescendo, ela está prosperando, o que que ela tem de diferente de mim? Então, você que está crescendo, você que está buscando objetivos, você que está buscando crescimento, você vai incomodar, principalmente as pessoas que estão ao seu redor. E aí, é um desconforto muito grande passar por isso. Então, como a gente está falando de objetivos, o nosso objetivo aqui também não é só definir, mas é a gente se preparar emocionalmente para essas coisas que vão acontecer. Se você não tiver com uma autoestima boa, se você não tiver com uma personalidade já definida por você, se você não tiver uma imagem de você positiva, facilmente, quando uma pessoa te disser algo para te ferir, para te desmotivar, você vai cair nisso. E às vezes essa pessoa ela não está fazendo por maldade, ela só está tentando inconscientemente puxar você para o lugar que ela está. É como se a gente começasse a descolar mesmo daquelas pessoas que mais a gente convive e aquela pessoa não consegue lidar com a sua vitória, porque a sua vitória revelou o fracasso dela. Então, o segundo movimento que ela vai fazer é tentar te puxar, é tentar te desmotivar, tentar dizer que é muito difícil, porque na realidade dela é muito difícil. Então, ela não consegue se ver naquele lugar. Ela ainda não desenvolveu capacidades e habilidades para poder chegar nesse lugar. E se você já está conseguindo chegar, seja 1 milímetro que foi, isso vai revelar para ela. Então, muitos de nós nem definimos objetivos na nossa vida porque inconscientemente a gente tem medo de chegar neles. Vocês têm objetivos de vocês bem definidos? Agora eu quero saber. É claro para vocês o que que vocês querem para a vida de vocês? Porque o mais comum é eu conversar com pessoas que não sabem o que querem verdadeiramente. Então, eu vou te dar um exemplo. Ah, Karina, eu quero ter mais dinheiro. Ah, Karina, eu quero um carro. Ah, Karina, eu quero um relacionamento. E aí eu te pergunto: serve qualquer carro? Serve qualquer relacionamento? Serve qualquer tipo de dinheiro? Porque se não servir, você precisa ser mais específico. Então, no nosso encontro de hoje, a gente vai falar sobre. Fiz uma colinha aqui para não me perder. Sobre a importância de você ter objetivos claros, o quanto que você precisa dar clareza para sua mente para que ela possa atingir os objetivos. Se você não der clareza para sua mente, ela vai ficar doidinha e ao invés de te ajudar a criar os seus objetivos, ela vai te sabotar. É a gente entender como que a gente pode definir um objetivo,
poderoso, aquele que realmente vai dar essa clareza para a nossa mente. É a gente entender os passos principais, os conceitos principais, para que a gente possa criar, manifestar, colocar esse objetivo aqui na matéria. É a gente fazer ali um exercício prático, básico, junto com uma definição, uma clareza de sucesso, para que a gente possa ter um guia durante o nosso dia a dia. E a gente falar um pouco sobre o poder da repetição frequente desses objetivos, tá? Então, maravilha. Sim, eu tenho muitos objetivos específicos. Então, vamos começar falando sobre o que é um objetivo específico. Vai colocando aqui para mim o que que vocês consideram. Dá um exemplo aqui para mim do que é um objetivo específico. Para eu poder entender. Porque, por exemplo, ter mais dinheiro não é um objetivo específico. A nossa mente, sabe como que ela entende isso? Ah, ter mais dinheiro. Ela entende assim, mais quanto? Pode ser 1 centavo? Então, se a sua mente, ela quer economizar energia, vamos voltar um pouquinho. Na semana passada, eu falei para vocês que a nossa mente, ela é treinada para economizar energia, né? Então, segundo ali o nosso um sentido um pouco mais primata, um pouco mais primal da nossa mente, ela tem a função de nos ajudar a economizar energia. Por quê? Porque quanto mais energia a gente economiza, mais chances de sobreviver a gente tem. Exemplo, se você perdesse toda a sua energia agora, se estivesse fazendo uma atividade muito forte, você ia perder a sua energia e aí poderia vir um predador e te pegar e te matar. Então, a premissa, né, da nossa mente é, bom, deixa eu economizar bastante energia, porque se algum perigo eminente acontecer, ela vai ter energia suficiente para poder se defender. Então, basicamente, é assim que funciona a nossa mente. Sempre a gente vai querer guardar energia. Então, quando você faz um objetivo assim, eu quero ter mais dinheiro, para sua mente, ela entende assim, bom, mais dinheiro, então, qual que é o mínimo esforço que eu tenho que desprender? Mais dinheiro pode ser 1 centavo a mais, 10 centavos a mais. Entende qual que é o esforço que a sua mente vai fazer para poder atrair para você 1 centavo, 10 centavos ou R$ 1.000, 2.000, 3.000, 4.000? Quanto mais você dá ali o objetivo, mais energia sua mente vai ter que, né, se desdobrar. Então, quando você não dá clareza para os seus objetivos, é exatamente isso que você está comandando. Pode ser qualquer coisa. No universo, gente, o universo opera com a lei das infinitas possibilidades. Isso significa que se você não tiver clareza, pode acontecer tudo, inclusive nada. Entende? Pode acontecer tudo, inclusive nada. Isso faz sentido para vocês? Enquanto vocês vão me respondendo aqui, digam para mim se o som vai continuar do jeito que tá. Peraí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Faz sentido isso para vocês? Enquanto vocês não definirem? E enquanto vocês não definirem, vocês vão continuar economizando energia? Confirma aqui para mim se vocês estão me ouvindo agora. Vocês estão me ouvindo? Tô perguntando aqui no chat para vocês. Hello, hello, hello. Hello, vocês estão me ouvindo? Sim? Dá um feedback aí para mim. Vocês estão me ouvindo? Hello, hello, hello. Vocês estão me ouvindo?
Não estão, né? Vocês estão me ouvindo? Kelly? Então vamos lá. R$ 10.000. Sim, maravilha. Então vamos lá, R$ 10.000. A minha pergunta é: hoje, por exemplo, o que você faz te dá a possibilidade de você, hoje, atrair R$ 10.000 para sua vida? Esse é o ponto. Eu quero levar você a olhar para os seus objetivos de uma maneira um pouquinho mais profunda. Você quer atrair R$ 10.000. O que você faz hoje, sua função, o seu trabalho, ele te dá a possibilidade de você ter R$ 10.000? Vai falando mais objetivos aqui que vocês têm. Por quê, gente? Porque a gente precisa de uma coisa para criar os nossos objetivos que se chama congruência. A congruência é o que eu faço hoje traz para mim a possibilidade de eu atingir o objetivo que eu quero. E aí, eu não estou dizendo que você precisa sair do seu trabalho hoje para que você consiga R$ 10.000. Mas estou te dizendo que, a partir do momento que você colocou um objetivo na sua vida, você precisa começar a oxigenar ideias na sua mente. E aí, quando você começa a fazer os exercícios, você começa a ter mais ideias para que você possa atingir esse objetivo. Tem gente que chega para mim e fala assim: Karina, eu quero ser milionário. Aí eu falo assim: ótimo, né? Estamos aí neste caminho de primeiro enriquecer nossa mente, para depois enriquecer nosso bolso. Mas a minha pergunta é: qual é a grande ideia que você tem para ficar milionário hoje? Você trabalha como? Ah, eu trabalho CLT. Qual que é o seu salário por mês? R$ 3.000. E a minha pergunta é: como que você pretende ficar milionário? Ah, eu não sei. Aí eu pergunto: quais que são os seus objetivos? Ah, eu também não sei. Entende como eu quero uma coisa, mas eu nem tenho claro, assim, e eu não tô falando como, não. Eu tô falando assim, eu não tenho ideia nem da onde que eu quero chegar. Eu só quero ser milionário. Aí a minha pergunta é, por que que você quer ser milionário? Ah, não sei. Você tem algum motivo que justifique para você mesmo, tá? Não é para mim, não é para ninguém. Você tem um motivo dentro de você, um desejo ardente de que se você for milionário, você vai ter algum grande objetivo com isso? Porque, gente, ser milionário por ser milionário não é um objetivo que vai, às vezes, te levar a passar por muitas mudanças íntimas para você chegar nesse objetivo. Quer um exemplo? Eu tenho uma mentorada que ela fazia consultoria para mulheres na internet. E aí, ela, quando me procurou, a gente começou a fazer um trabalho de mentoria juntas. Ela também queria, né, prosperar no digital, ganhar dinheiro, mas ela não sabia qual que era o valor que ela queria, não sabia nem aonde ela queria chegar, ela só queria mais. Então a gente começou a dar clareza para a mente dela do que era, o porquê que ela queria ganhar aquela renda, né? Então na época 30.000 mês. E aí, o que que ela descobriu? Que se ela realmente ganhasse 30.000 mês, o que que ela ia poder fazer? Ela ia poder ter liberdade na vida dela, liberdade de tempo para que ela pudesse tomar o café da manhã dela de manhã. Então, um dos objetivos dela não era só os 30.000. Um dos objetivos dela era ela ter liberdade para tomar o café da manhã dela, sem estar naquela cobrança da CLT, no mês da escassez. Então, esse era um objetivo dela. E aí, o segundo objetivo dela, eu quero comprar um apartamento. Então, o segundo objetivo dela, ter as manhãs livres,
ter um apartamento, tá, mas que apartamento? Onde? Em que localização? Pode ser qualquer apartamento? Então a gente começou a dar clareza, clareza, clareza. Ah, aí assim, no primeiro momento, né, ela falou assim que ela queria morar, né, na mesma cidade dela, mas que no bairro dela não tinha essa possibilidade, porque os apartamentos no bairro dela eram muito caros. Só que assim, quando você começa a colocar impedimento nos seus objetivos, isso já pressupõe que você não vai ter energia para alcançá-lo. Então, o que eu falei para ela, esquece o como, agora você só quer. Qual que seria o momento ideal para você? Qual que seria o momento ideal para você morar? Onde que você ia ter ali a sua vida livre, né, nas manhãs? Onde que você atenderia seus clientes? Como que seria? Então, eu comecei a levar ela para esse lugar de experimentação desse lugar, para que ela pudesse ter mais clareza nos objetivos dela. E não fazer o objetivo igual papagaio de pirata. Carro, casa, apartamento. Gente, não é qualquer apartamento que vai te servir. Não é qualquer carro que vai te servir. E não é qualquer coisa que vai te servir. Entende? Então a gente foi dando clareza, clareza, clareza nos objetivos, até que sobrou só aquilo que ela não abria mão. Então, quando sobrar nos seus objetivos aquilo que você não abre mão, que é muito importante para você, são valores importantes para você, que vai fazer muita diferença, a sua mente, com essa clareza, ela começa a pensar na possibilidade de gastar, liberar e criar mais energia para que você possa alcançar esse objetivo. Porque enquanto você não tiver clareza, enquanto você achar que é muito distante e você não se colocar na energia do que você quer, a sua mente ela vai travar, porque ela na cabeça, né, da maneira como a nossa mente é construída, tá muito difícil, tá muito vago, tá muito longe. Então, se tá muito longe, ela não vai colaborar. E o que a gente precisa ter é a colaboração da nossa mente para atingir os nossos objetivos. Porque a gente só ativa o poder da nossa mente se a gente convencer a nossa mente, veja bem, convencer, autossugerir para ela de que o nosso plano é legal. Eu tenho o meu carro bem definido. Quero ser produtora de suplementos naturais para transformar vidas. Eu estou trabalhando e empreendendo no digital, iniciando para alcançar os meus objetivos. Maravilha. Aqui já tem um objetivo mais definido, já tem ali uma clareza. E aí a minha pergunta, ainda mais profunda, que você pode se fazer é: como seria se realmente isso se desenrolasse na sua vida? Se coloca nessa situação como se ela já fosse real. Quando você se coloca na situação como se ela já fosse real, você começa a experimentar sensações. Às vezes essas sensações, elas são positivas. Se forem positivas, isso é um indicador de que você está criando objetivos que vão prosperar. Se elas forem um pouco incômodas, isso significa que vão ter impedimentos para que você crie. Vou dar um exemplo. Antes de comprar o meu apartamento, gente, eu penso na minha cabeça, tem uma coisa que eu sempre pensei é assim: eu não vou comprar um apartamento enquanto eu não tiver o dinheiro 100%. Eu quero comprar só se for à vista, porque eu tenho um pouco de medo de comprar um apartamento em um lugar e depois me arrepender. Eu acho que eu passei, tipo, uns 10 anos da minha vida com esse tipo de pensamento. E aí eu ficava fazendo o quê? Ficava guardando dinheiro sem conseguir, porque quando você não tem a mentalidade, você não vai conseguir mesmo.
Eu ficava guardando dinheiro, porque eu falava assim, não, eu vou juntar esse dinheiro, eu vou investir e tal. Aí quando eu tiver um bom dinheiro, eu dou uma entradona, aí eu consigo comprar o apartamento. Só que vira e mexe, o que que acontecia? Eu perdi esse dinheiro, tinha ali uma coisa para pagar, vinha uma coisa mais importante, e aí eu não conseguia guardar esse dinheiro, né? E aí, por que que isso estava acontecendo? Por que que eu demorei 10 anos, quase, para poder colocar o meu sonho aqui na realidade? Primeiro, porque eu não dava clareza para minha mente. Era algo muito distante de mim. Eu não vivia isso. Então, quando a sua mente ela não tem clareza, ela vai procrastinar. Porque lembra, sempre quando a gente está falando da nossa mente, a gente tem que entender que ela está economizando energia. Então, se é muito difícil, ela não vai priorizar. Ela prioriza aqui, ó, tipo, o que é mais fácil. Por isso que a gente fica, às vezes, assim, na internet, horas e horas e horas, tipo, vendo coisas que não vão agregar nada na nossa vida, porque ela tá ali, tipo, fácil, de uma maneira assim imediata, né? Cada vídeo que a gente vê ali tá dando um micro prazer, né? Dopamina artificial ali. Por isso, a nossa mente ama essas coisas que tira nossa atenção, porque isso não gasta muita energia, né? Você abrir um celular e você ficar ali, tipo, sapeando, não gasta nenhuma energia, dá muito prazer. É zero gasto de energia e muito prazer. A gente tem que começar a treinar nossa mente a ter menos prazer e mais gasto de energia, né? E não é gasto, é tipo, a gente conseguir colocar mais energia naquilo que a gente quer, né? A gente aprender ali a fazer essa magia, né, no nosso dia a dia, que é a gente começar a entender como que funciona a dopamina. A dopamina ela é um sistema de recompensa do nosso cérebro. Se a gente já dá a dopamina para o nosso cérebro num primeiro momento, ele já se satisfaz e ele vai querer uma coisa ainda melhor. Quando você está criando um objetivo, é meio que assim, ó. Como que eu posso convencer o meu cérebro, a minha mente, a ele soltar, liberar mais energia? Qual que é o tipo de dopamina que eu preciso dar, né? Então, eu comecei a perceber isso. E eu não tinha prazer quando eu pensava em um apartamento. Eu tinha, tipo, um peso, porque era difícil escolher. Eu ia ter que escolher no mesmo bairro, ou longe, perto dos meus pais, longe. Ia ter que desprender muito dinheiro gastando, ou fazendo uma dívida. Fiquei nesse limbo aí durante um tempo. Quando eu decidi, foi assim, muito rápido. Quando eu decidi o lugar que eu queria e como eu queria, veio assim, ó, muito rápido. Então, o processo de clareza é muito importante. Quanto mais clareza você tiver, mais rápido você vai atingir o seu objetivo, tá? Então, dentro, por exemplo, do Prospere Sua Mente, que é a minha mentoria, que eu dou 3 vezes por ano, eu abro essa mentoria, às vezes duas, ano passado eu abri só 2 vezes. Eu ensino dentro do Prospere Sua Mente como você criar recompensas mentais para você ativar dentro do seu cérebro, da sua mente, a vontade de desprender energia, que é o que me move. Então, exemplo, eu tô aqui conversando com vocês, eu tô aqui numa live, isso demanda energia, né? Todas as vezes que eu vou fazer uma live, demanda um tempo, demanda uma energia, né? Eu tô aqui dando aqui explicações, informações, tô puxando da minha mente, tô aqui falando com vocês, não me dá trabalho, mas é um gasto de energia. Seria muito mais fácil, entre aspas, eu não fazer nada, né? Ficar deitada no sofá de Netflix. Só que eu dou uma recompensa. Então, dentro do Prospere, tem um passo a passo para que você possa trazer para sua mente essa recompensa e fazer com que ela goste desse processo. Inclusive, eu me divirto quando eu estou nesse processo. Hoje em dia, eu gosto de fazer isso. Então, todas as semanas, inclusive, nós teremos encontros aqui. E todas as semanas, né,
teremos mais 3 encontros, né, sobre esse livro, Pense e Enriqueça, para mulheres, onde eu vou ensinar vocês realmente a pensar, ensinar vocês a olhar para os seus objetivos e a colocar isso na realidade, tá? Eu fiz um detox das redes sociais essa semana. Olhei pouquíssimo, maravilha, porque as redes sociais, elas são detox artificial. Detox não, são dopamina artificial. É muito prazer e pouca energia, muito prazer e pouca energia. Quando a gente consegue fazer esse detox, a gente começa a desativar esse sistema de recompensa artificial. O que que é uma dopamina natural? Por exemplo, exercícios físicos. O prazer que você tem depois de um exercício físico, a motivação que você tem depois de um exercício físico, ela é surreal. O benefício pós-exercício físico, a autoestima, é dopamina real. Quando você vai, por exemplo, caminhar no parque e você está se sentindo conectado com a natureza, você teve ali um esforço, mas o momento de prazer, de tranquilidade que você teve ali é uma dopamina natural que motiva o seu cérebro a fazer mais. Então, como que eu posso me motivar mais para fazer mais e alcançar meus objetivos? Vocês vão precisar compreender esse ponto que eu aprofundo dentro lá do Prospere, para que você não se perca no meio do caminho e não abandone os seus objetivos, tá? Então, dito isso, definindo um objetivo poderoso. Então, agora que você tem esse objetivo, né, você tem clareza, você vai precisar escrever exatamente o que você quer numa frase positiva. Exemplo. Não adianta, por exemplo, você escrever assim, ó, eu quero um apartamento. Quando você fala eu quero, qual que é a energia que você está colocando aqui? De que você ainda não tem. E o que que o universo entende? Que você está na carência, que você está na falta. Quando você ativa a energia da carência e da falta, o que que acontece? Você não tem e você cria o mesmo disso. Nós somos vibração, frequência e vibração, frequência e vibração. Quando você emana eu quero, você está emanando eu não tenho. E aí, quando você está emanando eu não tenho, o que que acontece? Você não tem mesmo. Então, quanto mais você pensa que não tem, mais você não tem. Porque, na verdade, a gente precisa se conectar com uma outra parte nossa. Nós temos 3 estágios de consciência, eu sempre falo para vocês. Adulto, criança, adulto e sábio. Que eu também gosto de trazer de uma outra linguagem, que é o nosso eu inferior, o nosso eu atual e o nosso eu superior, que é o nosso eu do futuro. Quando eu estou colocando uma frase, um modelo de frase, eu preciso colocar uma afirmação como se eu fosse a minha eu do futuro, aquela que já está vivendo essa realidade. Então, ao invés de eu quero um apartamento, eu já tenho esse apartamento na rua tal, bairro tal, desse jeitinho X, Y, Z. Então, eu já tenho e eu agradeço por isso que eu já tenho. Quando eu escrevo nesse lugar de afirmação, de gratidão, eu estou me colocando, né, me conectando com essa eu, né, do futuro, eu estou trazendo para mim a sensação de que isso já aconteceu. E aí, o que que eu estou vibrando? Abundância. Abundância é quando eu já tenho aquilo. Quando eu vibro abundância, o que que eu atraio? Abundância, vibração e frequência. É a mesma coisa. Você vibra, quando você vibra nessa abundância, você entra nessa frequência. Entrou nessa frequência, aí o que que acontece é tipo uma frequência de rádio mesmo. Se você
vibrou na abundância e você entrou na frequência da abundância, o que que vem? Daqui para mais. Então, muitas vezes, o seu objetivo, você está colocando ali, fator do futuro, eu já tenho o meu apartamento, ele é assim, ele é assado, tal, não sei o quê. Muitas vezes, o universo nos surpreende, porque quando a gente vai fazendo os exercícios, a gente começa a abrir novas possibilidades para cima. E é muito comum acontecer muito melhor do que a gente poderia imaginar. Muitas vezes a nossa conta ela não dá, a nossa mente ela não dá conta de imaginar tudo, porque ela nunca viveu, porque ela nunca experienciou. Mas quando a gente, então, se coloca nessa frequência, então eu já sou grata por isso. Então eu entro na frequência da abundância e eu abro caminhos para cima, eu abro frequências para cima. Isso aconteceu comigo. Falando ainda de apartamento, o apartamento que eu comprei, ele foi infinitamente melhor do que eu achei que eu poderia comprar. Até porque quando eu comprei esse apartamento e eu manifestei, foi mais ou menos uns 8 meses para isso acontecer. Porque acho que nos 2 primeiros meses foram ainda testes para mim mesmo, porque eu fiquei muito tempo sem ter clareza do que é que eu queria, né? E aí depois, quando eu coloquei realmente na minha cabeça, não, eu quero, mas tem que ser no bairro dos meus pais, assim, assim, assado. Então eu demorei um tempo ali para acreditar que seria possível naquele bairro. Até então, quando eu decidi, não, eu quero, é isso que, né, é isso que eu já decidi que eu vou ter, não que eu quero, eu ficava assim, né, a minha mente, vai ter que ser num bairro próximo, sei lá, Guarulhos. Aquilo trazia um certo desconforto, porque eu não queria morar longe, né? E não me trazia paz, não me trazia tranquilidade. E aí foi quando eu setei, defini, não, é no meu bairro, assim, assim, assado. Universo, eu já tenho isso, eu agradeço por isso. Quando apareceu a oportunidade, qual que foi o primeiro aspecto, né? Como eu já estava fazendo os exercícios que eu ensino dentro do Prospere, o passo a passo, são 13 passos que eu ensino lá dentro, eu vou liberar para vocês aqui. Já estou liberando, né? Tipo, alguns passos para vocês, né? Mas aqui eu vou liberar três para vocês. A gente está no segundo. Então, o que que eu fiz? Eu entendi que era um sinal, porque quando você começa a fazer os exercícios da maneira correta, então, primeiro, você já deu clareza, muita clareza para sua mente de como criar os objetivos que vão prosperar. Tem, gente, um módulo só disso dentro do Prospere, tá? Porque a clareza, o alvo, aonde você quer chegar, ele deve ser o principal. É tipo a estrela, né? Se a gente fosse falar de carnaval, é tipo o destaque, né? Pode perceber que vai no carnaval, tem o carro destaque ali, que é exatamente o carro destaque que tem o, o intuito de tudo que vai acontecer depois, não é assim? Você vê o carro destaque, então, sei lá, tem uma temática, Jesus Cristo, exemplo. Aí, tipo, no carro principal, no carro abre alas, tem Jesus Cristo sendo crucificado e tal. Aí depois vem contando a história de Jesus durante toda a escola de samba, né? Eu gosto muito de escola de samba. Eu acho muito legal assistir, já desfilei. Esse carnaval de escola de samba, eu acho muito legal, porque tem grupo, tem união, tá todo mundo ali num objetivo, tem a comunidade, então eu acho muito legal isso. E é bem legal assim, essa analogia de você entender que na sua vida o carro abre alas, ele é o seu objetivo, você tem que ter muita clareza dele, porque é a partir dele que tudo mais vai ser criado, tá? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é você definir ali com uma frase que traga você para o momento da gratidão, para que você emane a abundância, para que você possa realmente criar, tá? E aí, depois que você então definiu isso, a minha pergunta é:
Quando que você quer que isso se manifeste na sua vida? E aí aqui, eu quero que vocês me digam, quando vocês fazem os objetivos de vocês, vocês dão um prazo para que isso aconteça? Durante muito tempo eu dava prazos para que isso acontecesse, né? Então, eu quero que isso aconteça no dia tal, na data tal, no mês tal. Só que o que eu comecei a perceber que isso me dava muita ansiedade. Dava ansiedade porque quando você coloca uma data ali, você fica esperando, criando uma expectativa de que aquilo vai acontecer naquela data, e aí você começa a entrar num conflito mental e emocional de assim, meu Deus, e se isso não acontecer? Será que se isso não acontecer é porque eu não sei fazer o processo? Será que se isso não acontecer é porque isso não existe, porque isso não funciona? Então eu ficava muitas vezes nesse duelo mental. Então o que eu digo para vocês é: não se preocupem com a data, não se preocupem com o objetivo em si. Apenas façam o que precisa ser feito. Porque se você realmente fizer os passos, é um passo a passo matemático para você alcançar qualquer objetivo da sua vida. Por quê? Porque é pautado em leis universais. Então, aí a gente já vai para o terceiro aspecto. Falei para vocês que eu ia entregar para vocês três aqui. Agora eu vou entregar o terceiro para vocês. O terceiro é: o que você está disposta a dar em troca para você ter esse objetivo? Qual é a energia que você está disposta a dar em troca para você ter o seu objetivo? Então vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que existem três estágios de consciência? Esses três estágios de consciência, eles vão definir se você vai alcançar ou não seus objetivos. Dentro do Prospere também tem uma aula primeira que é diagnóstico emocional. É um módulo. Esse diagnóstico é para você fazer exercícios e testes para que você veja o estágio de consciência que você está no momento, o estágio de consciência que você está perante aos seus objetivos, porque isso pode variar. Eu vou te dar um exemplo. Eu, a Karina do passado, a minha criança, estava num momento onde eu não achava que eu tinha que trocar nada, que era só eu pedir para Deus. Eu vou lá, eu coloco um objetivo e eu fico só esperando aquilo acontecer. Esse é um estágio de consciência. Então, quando eu fiz a minha lista lá de objetivos, eu comecei a olhar para cada uma das coisas para eu poder avaliar em qual estágio de consciência que eu estava, perante cada um dos objetivos. Porque, assim, se você não tiver clareza disso, você vai se sabotar no processo e depois você vai colocar a culpa na vida que isso não aconteceu. Ou às vezes vai colocar a culpa em você mesmo, o que é pior. Porque não adianta, nesse caso, você se culpar. Você precisa ter consciência do estágio que você está e como mudar esse estágio. Então, dentro do Prospere, o primeiro módulo é esse. É para você ver em qual nível que você está, reconhecer em qual nível que você está perante os seus objetivos e como sair disso, e como liberar crenças, e como alinhar sua imagem para que você saia disso e você se torne a pessoa que dá conta de fazer acontecer esses objetivos. Então, o terceiro ponto é: o que você precisa dar em troca, energeticamente falando, para que isso aconteça? E aí vem todo o estudo das leis universais. O que são as leis universais? Eu preciso dar esse contexto para vocês entenderem. As leis universais, elas nos dizem que tudo que existe nesse universo, existem leis para acontecer. Exemplo, lei de causa e efeito.
O que você plantou, você vai colher. Se você plantou banana, não espere colher abacate. Se você plantou amora, não espere colher bananas. Essa é a lei que a gente pode primeiramente olhar na natureza. Isso acontece e acontece em 100% dos casos. Leis são premissas que mostram para a gente na existência que nós não estamos num lugar que é terra de ninguém. A gente precisa entender isso. Você precisa fazer algo para colher algo. E aí a minha pergunta: para ter o seu apartamento, para ter o seu carro, para ter a sua profissão, ser produtora, vender suplementos, ter 10 mil reais, o que você está disposta a trocar energeticamente? O que você está disposta a plantar? Por quanto tempo você está disposta a plantar? Por isso, quando a gente dá uma data para isso acontecer, isso não funciona, porque não depende da data que você colocou para acontecer. Depende muito mais do quanto que você está disposta a trocar essa energia, porque quanto antes você trocar essa energia, mais rápido isso vai acontecer. Porque os objetivos não vão acontecer magicamente, vai cair agora sem você fazer nada. E aí, quando a gente vai falando sobre níveis de consciência, estágios, quando você está na criança, você acredita que vai ter o Papai Noel que vai te trazer o presente no Natal. Esse é o seu nível de consciência. A criança, ela não quer plantar, porque ela vai gastar muita energia. Voltando a falar do cérebro. O cérebro, ele está no nível da criança. Por quê? Porque o cérebro não quer gastar energia. Entende? Que são linguagens diferentes para explicar a mesma coisa para vocês. Vai depender muito de qual é o nível que você tá. Ai, Karina, ok, já entendi, estou no nível da criança. O que eu preciso fazer? Você precisa aprofundar e desbloquear isso. Porque se você está no nível da criança, eu sei que você não está fazendo isso porque você quer. Eu sei que você não está de corpo mole. Eu sei que você, muitas vezes, gostaria de ter mais energia. Eu sei que você gostaria de ser mais disciplinada. Eu sei que você gostaria de estar em um outro momento da sua vida. Por que que eu sei? Porque eu já passei por isso. Eu, há muito tempo, fiquei me culpando das coisas não acontecerem na minha vida. E aí eu descobri que a culpa, ela só piora a situação. Eu preciso me destravar. Me destravar da criança para ir para adulta. Então, nesse primeiro módulo do Prospere, esse é o nosso objetivo. Não adianta eu querer que você faça e cumpra os seus passos a passos que tem dentro do Prospere para você criar a vida que você deseja, se antes você não olhar para isso. Então, dentro do Prospere tem um raio-x emocional para você ver onde que você está e também tem como você mudar isso. Tem uma ferramenta dentro do Prospere que eu desenvolvi, que é uma ferramenta de IA treinada por mim, com as perguntas-chave que vão te ajudar a desbloquear. Gente, isso é muito poderoso. E essa atualização, ela vai entrar nessa próxima turma do Prospere, tá? Porque para as minhas alunas do Prospere passado, eu trouxe ali um modelo de entendimento para elas me ajudarem ali a criar o modelo, tá? Então, eu chamei ali as minhas alunas mais dedicadas, aquelas que estavam, né, mais estudando, mais se aplicando mesmo no processo. Aí eu fiz experimento com elas e elas amaram. Imagina, eu, Karina, não dou conta de destravar todo mundo, porque meus horários, eles são determinados, né? Então, tipo, tem um limite de horário que eu atendo. Mas eu treinei o Mia para fazer isso por mim. Então, dentro do Prospere, tem isso. Nessa nova turma, é essa atualização, ok? E aí, quando você se vê desbloqueada, quando você, puf, passou para o nível da adulta, aí você dá conta de fazer o que eu vou te ensinar lá.
Então, gente, é realmente a gente entender. Primeiro passo, eu tenho que ter clareza do que eu quero. Se eu não tiver clareza, não vai funcionar. Segundo, o que eu verdadeiramente quero? O que que realmente vai me preencher? O que que realmente vai me motivar? E aí, quando eu falo motivar, é eu me coçar, me trocar energia para poder fazer aquilo que eu quero realizar. Como que eu posso fazer isso? Então, quando a gente começa a entender que definir um objetivo é muito mais do que só, eu quero isso, eu quero viver isso. É muito mais do que querer, mas é agir, é sobre agir, é sobre entender que eu preciso ter mais clareza do que eu quero e dar os passos que eu preciso dar, me transformar. Quando eu entendo que eu preciso de uma transformação para que eu possa fazer isso, fica muito mais fácil. Eu paro de dar murro em ponta de faca. Eu paro de, tipo, ficar procurando métodos milagrosos que não vão me levar para lugar nenhum. Eu não sei vocês, gente, mas a maioria das pessoas que me seguem estão entre 35 mais, tá? Então, a maioria das pessoas que entram nos meus programas estão ali nessa faixa, 35 mais. Esse é um perfil de mulher que já passou por muita coisa na vida e que não tem mais tempo para ficar testando várias coisas na vida. Então, eu cheguei nessa conta. Quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento e de realmente, né, me convencer de que eu precisava de um acompanhamento para fazer esse processo, porque eu tentei fazer sozinha há muito tempo e eu quebrava muito a minha cabeça, entende? E não chegava a lugar nenhum. O máximo que eu conseguia era, tipo, vaga de estacionamento no shopping, sabe? Daí eu fiz um curso, que foi o primeiro curso que eu fiz, que foi um curso que chamava Curso de Objetivos. Aí, nesse curso de objetivos, eu atraí um relacionamento ideal. Só que não era tão ideal assim. Depois eu tive que dar uma lapidada, né? E a gente vai lapidando. Às vezes a gente coloca ali um objetivo, define o que a gente quer, que é o segundo passo, ali numa frase positiva. Só que ainda não é isso, né? A gente vai, quebra a cara e vai e faz a manifestação novamente. Então, o modelo que eu criei dentro do Prefere, ele foi o modelo de todo o tempo meu de estudo, dedicação e prática na minha vida. Eu mergulhei, eu fiz esse curso de objetivos, depois foi só estudo, 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 bloqueio com PNL, constelação familiar, aí depois conheci o Theta Healing. Aí quando eu conheci o Theta Healing, eu falei assim, nossa, deixa eu aprofundar nisso daqui, porque é as travas que me impedem, né? E exatamente, é um ponto muito importante. Se você não destravar, eu posso ensinar você a fazer todos os objetivos, você não vai dar conta, entende? Quando você está no nível da criança, você tende a se sabotar. Então, eu preciso te destravar primeiro para que você dê conta. Então, o que que eu entendi? Que esse seria o meu primeiro passo no módulo do Prospere. Você entender qual que é o seu raio-x emocional e entender como que você se destrava. E ir fazendo esses destraves ao longo do processo. Porque a gente só sabe que a gente está travada quando a gente começa a fazer o processo, tá? Talvez você fala assim para mim, ai não, Karina, mas é só eu fazer uma sessão de Strava que muda tudo. Não é assim. Não é assim. Se fosse assim, tava maravilhoso. Era só você fazer uma sessão de Strava e acabou. Não é. Você vai ter que se destravar no processo. Eu sempre falo para vocês que quando a gente está se sabotando, acontece a prova da verdade. A prova da verdade é a sua mente, ela vai querer te colocar na parede para saber se aquele objetivo que você definiu, você já está dando conta de realmente colocar ele aqui na matéria. E aí, um pilar muito importante, que é o segundo dentro do método, é a sua mudança da sua autoimagem. Então, o primeiro é você entender o seu estado emocional, o seu raio-x, e destravar
da criança para a adulta. Beleza. Quando você, então, é adulta, aí o segundo passo. Qual que é a autoimagem? Como que você se enxerga sendo adulta? Porque às vezes você está no nível de adulta, só que você está cheia de crença negativa sobre você. Às vezes você está adulta, mas você está com um chicotinho ali, ó, o chicote da culpa. Às vezes você está na adulta, mas você se enxerga como uma pessoa que foi rejeitada. Pessoas que se enxergam como rejeitadas não prosperam, porque pessoas que se enxergam como rejeitadas, elas estão na escassez. Elas não se sentem parte do todo. Então, o segundo passo é definir a sua autoimagem. Então, o carro abre alas é você aliar os teus objetivos com a sua autoimagem. Porque você precisa se tornar emocionalmente e mentalmente a pessoa que dá conta de cumprir e dá conta emocionalmente de acessar esses objetivos. Porque se você não der conta, você vai se sabotar por uma questão de merecimento. O merecimento, gente, dita muito sobre o que a gente vai alcançar ou não. Quando a gente não se acha merecedora, por conta de uma autoimagem negativa, então você está no nível de consciência adulta, vamos supor que você já passou da criança, você agora é adulta, e aí você tem uma autoimagem negativa de você mesmo. Quando você tem uma autoimagem negativa, você tem um bloqueio de merecimento. Pelo bloqueio de merecimento, você tem o bloqueio de permissão também. Então você não acredita que você merece e você acredita que você não se permite viver aquela experiência. E tudo isso que acontece é inconsciente. Então, mudança de autoimagem aliada aos seus objetivos é que vai levar você para o próximo nível. Mas somente com o que a gente aprendeu aqui, você já pode começar a fazer o seu processo de cocriação. Porque tudo começa da mente. Então, você precisa começar de algum lugar. Então, o primeiro passo é esse. Defina os objetivos. Coloque, segundo, né? Primeiro, defina os seus objetivos com clareza. Segundo, escreva isso como se você já tivesse alcançado, como se você já fosse essa pessoa do futuro. E a terceira, qual é a energia que você precisa ter para trocar por isso? Ok? Então, espero que em algum nível vocês tenham gostado de tudo que a gente falou aqui. Então, para quem está ao vivo aqui, eu prometo e eu cumpro que quem está ao vivo vai receber o mapa mental dessa aula. Então, se você recebe o mapa mental, você, mesmo que essa aula não esteja disponível, você pode estudar depois. Ela vai ficar disponível por 24 horas e você vai receber o mapa mental. Para receber o mapa mental, você precisa ir no meu direct e me dizer a seguinte palavra-chave. Você vai dizer a palavra raio-x. Você vai lá e você vai escrever raio-x. E quando você escrever raio-x, eu entrego para você o mapa mental dessa aula. Combinado para que você possa estudar, para que você possa fazer as suas anotações, ok? Maravilha! Então é isso, meus amores. Desejo para vocês uma ótima sexta. Vamos curtir aí esse finalzinho de semana, né? Que nos traz aí a energia da quaresma também, que é um momento de profunda conexão, ótimo para a gente fazer esses exercícios. E aí na próxima semana, então, a gente volta. E aí eu vou deixar um lembrete dentro do nosso grupo lá e uma votação para que vocês digam e a gente trave um dia certo para que a gente possa fazer aqui em toda semana, no mesmo dia, no mesmo horário. Combinado? Maravilha, Dani, Kelly, maravilha, gente. Presença aqui de vocês confirmadas. Um ótimo dia para vocês e até a nossa próxima aula. Grande beijo.